Por que essas medicações para emagrecimento são tão eficazes, funcionam tão absurdamente desse jeito? Eu sei que isso é uma pergunta que muitos de vocês se fazem por aí e eu recebo todos os dias no meu Instagram. Por mais que nós tenhamos vídeos aí dentro do nosso canal explicando os mecanismos de ação, as pessoas às vezes têm uma dificuldade em compreender. Então no vídeo de hoje eu vou te explicar o porquê e como essas medicações funcionam. Claro, cada uma delas tem alguma das suas peculiaridades, mas num contexto total, a gente consegue fazer um resuminho bem bacana para vocês entenderem a lógica por trás dessas medicações. Então, vai ser um vídeo muito interessante. Já deixa o seu like, envia para o seu amigo aí que quer entender mais sobre isso, manda para todo mundo, deixa o seu comentário, se inscreve no canal, que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Murilo Abdala, médico e CEO do Instituto AG. Aqui no meu canal você encontra tudo o que precisa saber sobre os assuntos de emagrecimento e reposição hormonal. E na descrição do vídeo tem o link aí para acessar o meu site se você quiser saber mais sobre mim. Mas vamos para o que importa realmente, meus queridos. O emagrecimento sempre foi e continuará a ser um mistério para a maioria das pessoas. Eu sei que é um processo muito difícil, todo mundo tem dificuldade em emagrecimento, a gente tenta estratégias diversas e acaba não conseguindo ter o resultado. E aí surgem essas medicações e do nada a gente olha para o lado, um monte de pessoas perdendo muito, mas muito peso. E o porquê que essas medicações funcionam. Antes disso, meus queridos, eu gostaria de explicar um pouquinho sobre como é o processo de emagrecimento para vocês entenderem o mecanismo de atuação dessas medicações. Primeiro ponto de tudo, o emagrecimento não é somente redução de peso, igual muitas pessoas pensam. Emagrecimento é redução da massa de gordura do teu corpo, porque você pode ter processos de emagrecimento onde o peso não reduza, mas o teu percentual de gordura melhora com a evolução. Então, antes de tudo, nós precisamos definir o que é emagrecimento. Emagrecimento é redução da massa de gordura total do seu corpo. Beleza? Claro isso daí? Quando você fala em emagrecimento, o princípio básico do processo de emagrecimento é déficit calórico. Comer menos do que você gasta. Resumidamente, é isso que nós buscamos ao longo do nosso tratamento. Você possui duas maneiras de realizar isso. Você pode tanto aumentar o teu gasto, quanto diminuir a sua ingesta. Se você busca um processo mais eficaz, o ideal é realizar os dois. Para você perder a gordura que está no seu corpo, é necessário dois processos que acontecem metabolicamente falando. Um, processo de lipólise, que é a quebra da célula de gordura e a liberação desse lipídio no teu corpo. E o outro é o processo de beta-oxidação, que é o uso dessa gordura para a formação de energia. Esse processo é estimulado quando você está em déficit calórico. Por quê? O teu corpo ele tem uma quantidade X de energia que ele gasta ao longo do dia. Se você está comendo menos do que você gasta, o teu corpo precisa preencher esse gasto. E para preencher esse gasto, ele busca outras vias de produção de energia. Dentro delas você tem o processo de queima de massa muscular e você tem o processo de queima de gordura, de beta-oxidação. Então nós tentamos direcionar para este processo. As medicações para emagrecimento, elas entram atuando nesses processos que eu te falei. Tanto o Mounjaro, quanto o Wegovy, quanto a Saxenda, quanto o Ozempic, no princípio geral, elas possuem o mesmo objetivo. Claro, atuando de vias diferentes, com eficácias diferentes, mas com o mesmo objetivo: diminuir a sua ingesta calórica total e aumentar aí a qualidade metabólica do seu corpo. Quando você ganha muito peso, você tem um processo de resistência insulínica, que dificulta o teu corpo a usar a energia de maneira eficaz, aumentando o teu processo de acúmulo de gordura. A maioria dessas medicações, elas atuam reduzindo a sua glicemia. Por isso que muitas delas são tratamentos para diabetes. Então elas melhoram esse processo de resistência insulínica, fazendo com que o teu corpo tenha um metabolismo mais ativo, seja mais eficaz no processo de consumo de gordura. Fora isso, as principais vias de atuações que nós temos são de sistema nervoso central e são de sistema gastrointestinal. Quando a gente fala em sistema nervoso central, você tem um controle dopaminérgico como um todo. Então você diminui a fome da pessoa por ativação de VD-PONC, CART, entre outras. Você diminui a fome que essa pessoa tem e também aumenta a percepção de saciedade.
Por elas ter essa atuação também, mecanismo dopaminérgico, umas medicações mais do que as outras, elas também diminuem o teu desejo por comida. Então, controlando, em alguns casos, até o processo compulsivo. Então, além de você não ter tanta fome, ficar mais cheio, você também não terá tantos desejos por comida. Que eu sei que você aí acorda 3 horas da manhã para comer uma tonelada de chocolate porque não consegue controlar. Algumas pessoas acham que isso é preguiça, que isso é falta de vergonha na cara, mas hoje nós sabemos que é esses problemas no mecanismo de saciedade e no mecanismo de desejo como um todo. Então essas medicações atuam aí. No teu sistema gastrointestinal especificamente, elas atuam diminuindo a velocidade de esvaziamento do seu estômago. Quando você come, demora um tempo para você fazer a digestão, esse alimento passar ali pelo teu trato gastrointestinal. Com essas medicações, esse processo ele fica mais lentificado. Por isso que um dos efeitos colaterais que nós temos por aí é o intestino preso. Então essas medicações elas diminuem o teu trânsito intestinal e tua velocidade digestiva. Então o alimento ele fica por mais tempo ali, o que configura uma maior saciedade também, porque uma vez que teu estômago ele fica mais cheio por mais tempo, você tem mais liberação de hormônios sacietogênicos ali como um todo. Então você também diminui ali a tua fome, o teu desejo e você fica cheio por períodos mais prolongados. Então percebam que ela atua diminuindo a tua fome, aumentando a tua saciedade, diminuindo o teu desejo por comida e te deixando cheio por um período muito mais longo. Além disso, essa otimização metabólica que você tem faz com que você tenha um processo de perda de gordura mais eficaz como um todo. Percebam que hora nenhuma eu falei que essas medicações atuam queimando gordura de maneira direta. Por quê? Elas não atuam. Elas não vão atuar na célula da gordura fazendo você perder gordura de maneira expressiva porque elas fazem algo especial na sua gordura. Então isso já cai por terra aquelas pessoas que falam que essas medicações ajudam com gordura localizada porque atuam diretamente ali. Não. O processo de emagrecimento é um processo que ele é sistêmico. E aí, por consequência de reduções expressivas, você também tem perdas de gordura localizada. Então, se resumir aí a ópera como um todo que eu expliquei para vocês, é basicamente fazendo você comer menos. Então como que nós conseguimos ter um processo mais eficaz? Aqui o que nós fazemos de diferencial no Instituto é manter essa massa muscular, porque lembra que no começo do vídeo eu falei que as pessoas também, quando você entra em processo de supressão de ingesta, você vai ter queima de gordura e queima de massa muscular. O nosso diferencial é fazer a manutenção dessa massa muscular e aumentar o seu gasto, porque aí a gente trabalha nas duas vias do emagrecimento, aumentando o tanto que você gasta e diminuindo o tanto que você come. Gostou desse vídeo, meus queridos? O que você achou? Você sabia que era assim? Deixa nos comentários aqui para mim a sua dúvida, envia para o teu amigo que não sabia que era assim que essas medicações funcionavam, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal para que esse conteúdo chegue para cada vez mais pessoas. Então, grande beijo, meus queridos, até mais!